Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na SBGG Cast. Vamos fazer mais um episódio desse podcast bacana que conversa com todo mundo aí da SBGG. E você que não conhece a SBGG está sendo convidado a participar, a escutar, a conviver nessa grande comunidade da SBGG Cast. A gente sempre escolhe um assunto, né, para discutir, para que a gente qualifique a nossa prática aí no dia a dia, né? Nós que cuidamos da saúde do paciente idoso, e a gente sempre escolhe um craque para falar sobre isso, né? A gente sempre escolhe uma pessoa importante que tem uma grande experiência, tá bem? Hoje o assunto vai ser muito legal, né? Porque nós vamos falar de saúde ocular. Temos uma grande dificuldade com a saúde ocular, porque a gente acha que não é problema nosso, apesar de que é problema dos nossos, né? É problema dos nossos, são problemas importantes que nos aparecem todos os dias e toda vez que a gente discute qualidade de vida do idoso, quando a gente discute dignidade de vida do idoso, a gente fala sobre essas dificuldades sensoriais aí da saúde ocular. Para isso, nós vamos chamar a oftalmologista Marcela Cipel. Essa médica é muito bem-vinda, né? Eu queria que ela depois falasse mais dela, mas eu só digo para vocês que ela é uma médica oftalmologista, ela trabalha no ambulatório da Unifesp, tem doutorado, tem pós-doutorado, no foco da saúde ocular de pacientes idosos, né? Então, você veja, estamos aí muito bem acompanhados de uma pessoa tão importante. Professora Marcela Cipel, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui conversando com você. Muito bom, obrigada, viu, Marcos? O prazer é meu, um prazer enorme de estar aqui com vocês, de poder bater esse papo, de aproximar aí a oftalmologia, né, a oftalmogeriatria de todos, porque eu acho que realmente a visão tem um papel importante no dia a dia do idoso, tem se buscado grandes melhorias e não tem que ter receio, né? Eu quero deixar realmente pontos aqui para aproximar a oftalmologia, as questões visuais para todos nós. Então, professora Marcela, olha aqui o que a gente tem, né? Você vê que toda hora nós pegamos um indivíduo idoso que tem alguma dificuldade, ou ele tem uma dificuldade de caminhar, ou ele tem uma dificuldade com tontura ou de memória, mas sempre a saúde, a capacidade visual dele vai calibrar outras dificuldades. Então, é uma grande dificuldade que a gente reconhece isso, né? Eu queria que você começasse contando para a gente por que as pessoas começam a ter grandes dificuldades ao envelhecer. Quais são as situações em que isso é mais comum? Quais são as doenças que isso que tem uma maior importância na realidade aí do indivíduo que envelhece? É bem verdade isso que você falou, né, Marcos? Assim, a questão da visão, ela aparece, ela permeia o envelhecimento. Então, assim, tem a parte toda fisiológica, natural, que um pouco de perda de qualidade visual ocorra com o passar dos anos. Mas é como eu falei, é pouco, tá? Não é que vai ficar sem enxergar. Você fica com os reflexos, como do restante do corpo, mais lentificados. Então, por exemplo, o reflexo do foco para perto, né? É importante a gente começar por aí. Ele fica mais lento. Então, aquela coisa do braço curto, né, de uma dificuldade na visão de leitura, na visão de perto, ela acaba acontecendo. É fisiológico, está no pacote do envelhecimento. E isso traz alguns desconfortos, porque alguém que enxergou sempre muito bem, e aí, nossa, agora eu vou precisar de um óculos, como é que eu vou me virar? Então, isso é um ponto, né? Agora, tem outras patologias que vêm secundárias. Então, por exemplo, uma diabetes de longa data, ela pode trazer, sim, uma retinopatia diabética. Então, passa a se ter alterações na visão que são secundárias a um tempo longo de diabetes e, se mal cuidada, né, se mal acompanhada, pode trazer repercussões maiores. Tem uma parte também de doenças genéticas, por exemplo, uma predisposição genética. Quando a gente fala genética, importante explicar aqui que não é certeza que vai ter,
né? Você pode ter um componente genético que te favorece a ter uma degeneração na mácula. Lógico que seus hábitos de vida vão interferir, mas a degeneração macular também é uma das grandes vilãs aí do envelhecimento visual, né? Das questões que levam a uma baixa visão do idoso. Então, olha, só aqui eu citei, né, uma parte fisiológica de visão, óculos, né, para perto, uma questão ligada a doenças secundárias, da diabetes, e uma questão que, se você tiver hábitos de vida saudáveis, talvez com a sua genética você consiga, mesmo apesar da genética, aliviar aí alguns acontecimentos, né? Muito interessante. E você colocou uma coisa interessante, que é o próprio envelhecimento normal, né? Que é essa adaptação e que não necessariamente vai tirar o indivíduo dos seus papéis sociais, né? Ninguém vai deixar de conseguir dirigir, ninguém vai deixar de conseguir ir ao cinema, ninguém vai deixar de falar no celular, de mexer no computador, no celular, por conta das alterações normais do envelhecimento, mas sim das doenças, né? Que dica que você daria para a gente? Porque muitas vezes, nós temos essa grande dificuldade, né? A geriatria, por exemplo, tem facilidade de falar assim, olha, isso aqui da função renal é normal para a idade, isso aqui não é normal para a idade. Você conseguiria nos ajudar quando a gente estiver na clínica, ali na nossa mesa, junto com o nosso cliente, para saber quanto que essa dificuldade visual deve ser encaminhada para um oftalmologista? E é mais do que isso, né? Você acha que o indivíduo que mesmo que não queixa, ele precisa visitar o oftalmologista de quanto em quanto tempo? Qual seria a nossa indicação para isso? Essencial essa pergunta, hein, Marcos? Espero que os ouvintes todos aí prestem muita atenção, porque olha só, é importante cuidar da visão uma vida toda, né? Então, enxergar bem, né? Ninguém quer ficar sem enxergar bem. Então, eu acho que a forma de se fazer isso é como prevenção, como se faz com o restante de várias outras funções. Então, consultas regulares ao oftalmologista são de extrema importância. Eu sempre falo assim, a gente não vai no oftalmologista só para fazer óculos, né? Principalmente depois dos 60 anos, a gente vai no oftalmologista para medir a pressão do olho, né? Para ver a retina, fazer um fundo de olho, um mapeamento de retina, para saber se tem uma catarata ou não, né? Na outra pergunta que você me fez, eu não falei da catarata, que é a grande vedete. Todo mundo fala, catarata. Sim, ela é a grande causa de baixa visão reversível no idoso. Então, você fazer o diagnóstico de uma catarata é algo que eu posso resolver, né? É curável. A degeneração macular, ela é controlável. Só para a gente, né? Eu tenho como ir cercando ela, mas eu não zero. Então, é muito importante esse cuidado regular. Um exame, né, de rotina. Uma vez por ano, se possível. A gente sabe que o nosso sistema de saúde tem as suas questões, então, às vezes não é possível toda essa regularidade. Então, eu digo assim, para qualquer público, né? Hábitos de vida saudáveis. Se você tiver uma boa alimentação na sua vida e, portanto, também no seu envelhecimento, hábitos de exercício de rotina, você vai manter os seus tecidos, né? E aí você me corrige aí na área da geriatria, né? Você vai ter tecidos bem nutridos, bem oxigenados. Eles vão funcionar melhor, né? Eu falo, esse raciocínio é fácil. Então, para a visão funciona da mesma forma. A gente tem, por exemplo, algumas questões de alimentação, falando aí da degeneração macular. Então, a alimentação rica em verduras verdes escuras, elas são ricas em luteína e zeaxantina, é uma coisa bem específica para manter esse tecido bem nutrido e, a princípio, com menor risco de se degenerar. Agora, você manter uma boa oxigenação, você mantém ali todo o funcionamento com uma melhor capacidade. Então, eu acho que essa é uma boa dica. Mas queria falar uma coisa, assim, o que é uma linha de corte para mim, né? E aí eu acho que eu aprendi muito com a geriatria e com a geronto. Quando ele está sendo tolhido dos seus hábitos de vida diário, de prazer. Então, se ele gostava de ler, deixou de ler. Se ele queixa isso para você na consulta, olha, tá difícil porque acho que eu não estou conseguindo andar melhor. Bom, será que é por uma questão de marcha ou será que é por uma questão visual? Né? Eu enxergava melhor e não enxergo mais.
Então, eu acho que essas deixas, essas falas, elas têm que ter um peso, elas têm que ser levadas em conta. É o nosso mantra, né? O nosso mantra, olha, estilo de vida saudável, tá certo? E garantia da funcionalidade. Vocês viram, né, gente? Essa oftalmologista, ela tem uma percepção bastante legal do envelhecimento, até porque ela também é associada da SBGG. Você veja que a SBGG, ela tem uma generosidade em receber todo mundo mesmo, né? Que legal, né? A gente se sente muito honrado com a sua presença entre os nossos grupo de associados. Mas eu queria colocar uma coisa interessante que eu descobri na oftalmogeriatria, que é esse conceito da visão subnormal, né? Eu acho que os oftalmologistas conseguiram com isso mostrar que eles estão em sintonia com tudo aquilo que a gente discute na geriatria. Epa, peraí, olha, você pode não estar enxergando bem, mas você pode viver bem. Né? E eu posso te ajudar a viver bem, mesmo que você não tenha 100% da sua possibilidade, da sua acuidade visual. Pra gente, Marcela, o que é essa especialidade que é a visão subnormal e como você pode nos ajudar? Como todos nós, geriatras, gerontólogos, profissional da gerontologia, nós temos aí fisioterapeuta nos escutando, psicólogos, educadores físicos, pedagogos, nós temos gente que mexe com a musicoterapia, a arteterapia, todo mundo aí é envolvido na saúde do idoso e é importante a gente saber que existe aí essa questão da visão subnormal. Conta pra gente aí quais são as possibilidades da visão subnormal. Vamos lá, né, Marcos? Eu acho que assim é importante a gente abrir esse espaço, porque todo mundo gosta de falar das grandes melhorias, né? Quando a gente fala de baixa visão, lógico que a gente tem grandes melhorias e muita coisa vindo por aí que eu vou colocar para vocês, mas a gente trabalha no pouco a pouco, né? Pequenos ganhos que trazem grandes repercussões para o indivíduo. Então, assim, primeiro a gente pode falar tanto de baixa visão, né, como visão subnormal. Se usa muito visão subnormal, a sociedade, né, de visão subnormal, mas eu gosto do conceito de baixa visão, porque você tem uma classificação, né, para considerar o indivíduo deficiente visual. Tá? Então, isso é determinado. Mas a baixa visão, ela engloba, às vezes, um pouquinho mais, porque ele pode não ser considerado determinantemente como uma visão subnormal, e aí tem direitos até como deficiente, mas ele tem uma baixa visão importante. E aí os recursos que a gente tem também se aplicam a esse idoso. Então, quando a gente trabalha com baixa visão subnormal, a gente está falando de usar a visão residual, que esse idoso, no caso, tem, e otimizar isso ao máximo, né? Tentando trazer independência, tentando trazer que ele mantenha atividades que lhe dão prazer ou que lhe permitem viver ainda sozinho. Então, não quer dizer que alguém que tem baixa visão é incapaz, né? É um deficiente, né? Totalmente fora esse conceito. Quando a gente trabalha a baixa visão é para tentar capacitar a manter uma leitura, por exemplo. Então, a gente trabalha com magnificação, aumento das fontes, trabalhamos com contraste, trabalhamos com iluminação. E desta forma, a maioria das vezes, eu diria que a gente consegue ganhos, né? Lógico, se o idoso chega cheio de esperança que vai acontecer um milagre, a gente já tem que calibrar essa expectativa e dizer, né, que olha, não vão ter milagres ali, mas isso não quer dizer que não tem nada a ser feito. A gente vai trabalhar junto, é um caminhar para se ter ganhos. Então, assim, é uma área dura às vezes, é difícil, porque eu acho que a maioria dos idosos que têm baixa visão, eles não nasceram com a baixa visão. Eles adquiriram ela e muitas vezes no decorrer do envelhecimento. E aí eu falo que a gente entra numa área quase de trabalhar um luto, né, de alguém que tinha alguma coisa e perdeu. Então, tem um trabalho de muita parceria. Mas você sabe que na geriatria, né, na gerontologia também, em todas as áreas que cuidam dos idosos, a gente tem esse traquejo de lidar com as dificuldades funcionais. Porque a gente reconhece, olha, vem aqui, a gente
não tem só um jeito de viver, o jeito perfeito, né? Nós vamos trabalhar com gente que perdeu a memória, que perdeu a capacidade de linguagem, que perdeu a capacidade de audição, que perdeu a capacidade de locomoção, que perdeu a autonomia para as atividades de vida diária. Então é interessante isso, né? E este olhar para essa visão subnormal ou de baixa acuidade, ele conversa muito com o nosso dia a dia, né? Eu acho até que nos nossos eventos a gente teria que ter mais essa questão da visão, porque é impressionante como é uma capacidade sensorial fundamental ao viver, né? E quando compromete todas essas outras coisas. Uma dúvida que a gente tem bastante, Marcela, é que é o seguinte: nós temos um portfólio de medicamentos que a gente gosta de usar e que a gente precisa usar, e vai achar na contraindicação ali glaucoma. Eu queria que você nos ajudasse a dizer o seguinte, né? Como fazer, né? Se o indivíduo tem algum tipo de glaucoma, será que são os tipos diferentes de glaucoma? Que tipo de remédio vocês têm mais dificuldades para nos ajudar a isso? Porque a gente fica desesperado no nosso dia a dia quando a gente fica tendo que dar um remédio que tem como contraindicação o glaucoma. Eu acho que é importante a gente fazer essa colocação, né? Eu vou pegar um gancho, né, Marcos, do que você falou na questão anterior, junto com essa pergunta atual, porque aí eu acho que mostra a importância e o valor, e muitos disso eu aprendi com vocês da geriatria e da geronto, né? Tanto é que a sociedade de vocês é, né, geriatria e gerontologia. É a interdisciplinaridade, é a multidisciplinaridade, é essa troca, né? Então, assim, como a gente estava falando da baixa visão, né? Eu tenho que trocar informações, eu tenho que entender mais do contexto desse idoso inteiro. Não é só o olho que eu estou tratando, eu vou olhar ele como um todo, né? Da mesma forma, agora, isso que você está me colocando da questão do glaucoma, quer dizer, é olhar esse idoso como um todo e saber o que é melhor e como é que eu manejo. Não é? Então está escrito na bula, não podemos. Então, primeiro assim, né? Vamos conversar com o oftalmologista, deixa eu entender qual que é o tipo de glaucoma, né? Ou eu mesma, muitas vezes, falo, olha, eu estou medicando o seu paciente, ligo para o colega e falo, estou entrando com uma medicação para glaucoma, né? Porque tanto pode ser prejudicial clinicamente algumas medicações, como o maleato de timolol, né? Que pode alterar e dar uma hipotensão. Eu tive paciente que já desmaiou com uma gota de timolol pela hipotensão dada pela medicação, né? E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, tem medicações sistêmicas que estão escritas na bula que não podem para quem tem glaucoma. Na verdade, assim, o risco para glaucomas, a maioria deles, de ângulo fechado, tá? E se esse glaucoma de ângulo fechado não está sobre tratamento ou se já não foi tratado. O glaucoma de ângulo fechado, muitas vezes, a gente trata quando já diagnosticado, preventivamente, tá? Então, muitas vezes o que a gente faz é um laser na íris para ajudar a esse glaucoma de ângulo fechado não ter o risco de um glaucoma agudo. Então, assim, o glaucoma de ângulo fechado, ele tem um risco de ter uma crise aguda de glaucoma. E isso nós podemos prevenir. E se eu fiz o tratamento preventivo, esse paciente não tem problema em usar a medicação, porque ele está, de certa forma, protegido. Olha, que interessante. Consegui resumir aqui, né? Não é muito simples, mas é para tranquilizar, tá? Entendi. Se glaucoma de ângulo aberto, ele não tem o risco da medicação que você está dando como clínico, sistêmico, de um glaucoma agudo, né, de ângulo fechado. Então, tem entidade, sim, o glaucoma. O risco maior descrito em bula é para glaucoma do tipo ângulo fechado e normalmente o paciente que trata, ele sabe que tipo ele trata, porque cada vez mais se tem essa troca também, né, no meio oftalmológico com o paciente. Muito bem. Uma outra situação que é muito comum e a gente tem um susto muito grande é o herpes zoster, né? E o herpes zoster que os nossos clientes idosos
tem muito herpes zoster e a gente tem um medo danado quando o herpes zoster é no rosto e um medo danado maior ainda quando ele tem uma atuação aí no olho. Eu queria que você nos ajudasse a dizer o seguinte, qual é a conduta quando a gente pede para vocês darem uma olhada no herpes zoster que está próximo do olho? O que é que você faz? Qual é a sua preocupação com os herpes zoster aí que vão atingir a área ocular? Vamos lá, essa pergunta tá melhor que a do glaucoma, né? Porque a do glaucoma é mais complexa, né, Marcos? Eu tô tentando esclarecer aí, mas a do herpes, então, primeiro, eu sou totalmente de acordo, né? A importância, e os oftalmos estão ficando bem cientes disso, do reforço da vacinação para o herpes zoster, né? Então, eu acho que nós, como profissionais da área de saúde, nós temos obrigação de passar essa boa informação para o paciente. Então, eu reforço, né, que tem que prevenir, porque o risco é grande. E se tem um acometimento ocular, ele é tão sofrido quanto o herpes em outros locais. A maioria das vezes, a gente tem o zoster com acometimento ocular da parte anterior, eu coloco. Esse é o mais frequente. Ele é muito desagradável, ele é tão dolorido quanto os outros herpes, ele pode ter grandes chances de deixar o pós-herpético, que para mim também é muito ruim e duro, né? Mas em termos visuais ele é menos grave, ele tem menos risco, tá? Então ele pode pegar a borda palpebral, a borda dos cílios, ele pode levar uma ceratite, ele pode levar então a lesões na córnea, a ceratite é uma lesão na córnea, mas ele fica um pouco por aí. Agora, se a gente tem um acometimento posterior do herpes, quando ele vem, né, via nervo óptico, aí ele pode ser muito agressivo, tá? Ele pode ser agressivo ao ponto de causar uma necrose aguda de retina e é muito difícil a gente estopar e reverter esse quadro. Algumas vezes ele fica na neurite, ali só no nervo óptico. Então, eu acho importante colocar isso para quem está nos ouvindo, porque, assim, quando ele vem na parte anterior, é muito pouco provável que ele vá ter o acometimento posterior, ou vice-versa, tá? Então, é bem importante ter essa divisão. O tempo de introdução do antiviral impacta na repercussão da doença, é importante para a gente ter essa rapidez. É importante o diagnóstico, é importante ter essa rapidez, é importante ter essa parceria, né? Então, muitas vezes é o colega quem me liga, diz, né, já pode começar e eu trato oral, tá? A maioria, né, também trato oral. Até o herpes simples, já vou fazer aqui um parênteses, eu também opto por tratamento com medicação oral. Normalmente, para o zoster, vai de 14 a 21 dias. É muito frequente acometimento, né, da região ocular, tratar por 21 dias. E vale aqui uma ressalva muito importante. Se você tem todo o dermátomo da região ocular e você tem ao redor, né, vamos colocar aqui do olho, e você tem o acometimento da ponta do nariz, é muito frequente que você tenha pequenas alterações oculares. Então, viu ponta do nariz acometida, é importante que você já fale com um colega, né? Grande dica. Marcela, você topa fazer um jogo rápido, assim? Eu pergunto rápido, você responde rápido? Adoro. Vamos lá. Degeneração macular, polivitamínico, vale a pena ou não? Com luteína ou sem luteína? Como é que é? Vale a pena, vitamina, luteína e zeaxantina. Não precisa ser um polivitamínico. Se ele tiver essas duas substâncias, já é suficiente. 1 a 2 comprimidos, uso contínuo. O resto da vida? Histórico familiar. Degeneração macular, infiltrações na retina. Tem um real impacto? Quando que a gente desiste? Quando que a gente incentiva? Você consegue responder rapidamente isso pra gente? Se você tem degeneração macular, forma exudativa, então você tem a membrana neovascular na mácula, tem que injetar a medicação, tem que tratar com medicações intraoculares. São os anti-VEGFs, a medicação de escolha. Obrigatório. Uma questão. História familiar de degeneração macular. O que eu faço diferente para esse indivíduo que não tem queixa e tem história familiar? Monitoramento mais próximo. Então, ao invés do monitoramento anual,
monitoramento semestral, especialmente se junto com o histórico familiar, ele já apresentar o que a gente chama de drusas maculares, que são pequenos acúmulos, pequenos depósitos na região da mácula. A gente controla com OCT, tomografia de coerência óptica. Maravilha. Amiodarona. Vocês ainda ficam apavorados quando a gente fala que a gente está dando amiodarona? A pergunta é, usa ou não usa? Vocês têm medo? Realmente impacta na saúde ocular do indivíduo? Nossa, essa eu tive que puxar aqui, calma, eu preciso só de uns minutinhos. Estou te pressionando. Sob pressão. Não precisa ter medo, eu acho que, de novo, o importante é estar de acordo. Então fala com o colega, pesa o risco-benefício. Eu sou a favor de usar. Usa, controla, acompanha de perto, cuida, avisa se aparecer alguma questão, algum depósito. Outra questão, cuidados no pós-operatório da cirurgia de catarata. Quantos dias sem fazer exercício? Porque a maior desculpa que a gente tem aqui no consultório é não estou fazendo porque meu oftalmo falou para eu não fazer. Tá certo? É o que ele não pode fazer e quais são os cuidados por quanto tempo? Pós-operatório de catarata. O momento mais importante são as primeiras 24 horas. Nessa tem que ter um certo resguardo. Depois, os 3 primeiros dias. Então, evitar nesses dias, por causa do risco de infecção, aglomerações, esforço físico maior, fazer aquele almoço para a família. Não é que não pode passar um café. Pode fazer um café, pode fazer uma coisa simples, mas sem grandes esforços. Depois do 3º dia, a primeira semana é o próximo marco. Então, a partir dali, você pode voltar a caminhar, você pode voltar a fazer um mínimo de exercício sem peso. Com 10 dias, dependendo do caso, eu seguro para 2 semanas, você pode já, então, após 10 dias ou 2 semanas, pode voltar à prática de exercício físico, carga leve. E depois de 3 semanas pode voltar à rotina. Não tem desculpa não fazer o alongamento e não fazer o exercício. Maravilha, maravilha, porque o pessoal aproveita disso e põe a culpa em vocês, viu? Ele fala dos oftalmologistas. Eu devo falar para os meus pacientes jovens que não querem, que têm medo de ter catarata, que eles devem usar o óculos de sol o maior tempo possível? Isso realmente tem impacto nas evidências? Saia justa essa daqui, Marcos. Há controvérsias, tá? Não temos provas científicas do malefício da exposição ao sol. Mas a gente sabe no dia a dia que exposição ao sol em excesso é ruim, né? É maléfica para a pele. Então eu digo, deve causar danos também oculares. Então, eu acho que vale a pena a proteção, mas eu não posso dar certeza que você usando o seu óculos escuro, você não vai ter ou você vai diminuir, né, o seu risco. Eu diria que é uma questão de cuidado, como outros que a gente tem em relação à saúde. E eu queria, no último bate-bola aqui, falar sobre o idoso que dirige, né? E vocês ficam lá falando, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Como é que eu faço? Como é que vocês definem se um idoso com as suas dificuldades, sejam senescentes, sejam por alguma doença, qual que é o limite em que ele não está autorizado a receber a carteira de motorista? Divisor de águas aqui, né, Marcos? Porque eu acho que assim, a gente tem que ter bom senso e prudência. Pela lei, né, você precisa de visão 20/25, que é quase as 10 linhas de visão, num dos olhos para poder dirigir, tá? Em termos visuais. Agora, eu acho que você tem que avaliar, de novo, como um todo. Então, você tem, às vezes, ali questões cognitivas, você tem uma catarata que já impactou mais um olho do que o outro, ele está resistente à cirurgia. Então, às vezes, a gente usa esse gancho como, né, para trazer uma melhoria, mas difícil eu dar uma resposta certeira, porque o que é certo. Se não cumpriu ali, né, as 9 linhas de visão, a princípio ele não deveria estar habilitado. Agora, pequenos trajetos, a gente sabe que tem pacientes no interior onde às vezes essas regras são diferentes e a gente sabe o quanto impacta para o idoso perder a carteira em termos de independência. Então eu acho que vale muito o bom senso, seguindo a lei, hein? Não estou pedindo para ninguém burlar nada aqui, por favor. Mas a gente sabe que também na hora do exame, essas avaliações têm
dias e dias e o laudo pode ser um pouco diferente, né? Olha, você veja que daria para a gente ficar aqui muito tempo, né? Marcela Sipel, eu adorei conversar com você, eu acho que você foi muito objetiva. Que diferença faz, né, essa aproximação com a geriatria, com a gerontologia, né? A gente consegue fazer uma linguagem mais homogênea, a gente consegue conversar, fazer realmente um diálogo. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando está aproveitando muito, está vivendo muito essa experiência, porque isso é do dia a dia. Eu queria que você finalizasse dizendo o seguinte: que conselho você daria para a gente que cuida de idosos, né? Que você acha que a gente devia fazer diferente, né? Sejam os médicos, sejam os fisioterapeutas, sejam os terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, pedagogos, musicoterapeutas, todo grupo de pessoas que trabalha com o idoso, né? Que conselho que você daria aí para a gente ficar atento aí na questão da saúde ocular, e já agradecendo a sua participação? Muito bom, então, Marcos. Eu acho que assim, eu vou começar agradecendo, né, essa oportunidade, esse espaço. Acho incrível isso que a SBGG faz, de poder realmente trazer temas interessantes e de grande abordagem. Um prazer, espero que vocês tenham aproveitado bastante e me coloco à disposição, só me acessar que a gente vai, né, trazendo cada vez mais informação. Eu acho que a grande dica é valorizar a visão na rotina do atendimento do idoso. É ter esse olhar para os olhos, né? A gente só valoriza aquilo que a gente dá importância. Então, se vocês no dia a dia, né, lembrarem da importância da visão, como a gente falou aqui, né? Na manutenção da independência, nas atividades de lazer, nas atividades de vida diária, no risco de queda. Então, você fica com essa atenção para quando a queixa visual for colocada. E aí, se ela for, então, endereçada para o oftalmologista, a gente segue com esse cuidado. É muito importante que o idoso chegue até o oftalmologista para cuidar da visão. Se vocês têm essa percepção no dia a dia e encaminham, a gente faz o restante acontecer. Da mesma forma como se um idoso entra no meu consultório e eu vejo que ele está repetitivo nas perguntas, né, que ele está um pouco mais perdido, um olhar às vezes vago, eu falo, opa, faz quanto tempo que não faz uma revisão aí? Será que tem alguma coisa cognitiva acontecendo? Então eu acho que vale estar atento, olhar o idoso como um todo. E isso eu aprendi muito com a geriatria e com a geronto há muitos anos. Eu sou muito grata, porque eu também vou aplicando isso no meu dia a dia. Acho que essa é a grande dica. Legal. Marcela Sipel, eu queria que você continuasse junto com a nossa SBGG. E, inclusive, eu acho que os próximos congressos nós temos que ter Marcela Sipel no Congresso e a saúde ocular no Congresso com protagonismo, porque é realmente isso que acontece. Tá bom, gente? Olha, nós gostamos de estar junto com vocês aí nesse momento. Ficamos muito felizes de vocês estarem acompanhando a gente. E se você também ficou contente, se você ficou feliz, também se inscreva no canal da SBGG Cast. Você vai ter aí, de tempos em tempos, assuntos muito interessantes discutidos aí por craques, né? Por craques que vão nos ajudar a qualificar a nossa prática, tá bem? Eu sou o Marcos Cabreira, sou médico geriatra, sou da diretoria da SBGG Nacional, sou professor da Universidade Estadual de Londrina. Com muito prazer estive aqui nessa discussão sobre a saúde ocular e espero que encontrar vocês nos próximos episódios. Um grande abraço a todos. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.